O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gosto de pensar no Advento como um tempo tomado de uma sutil ironia, não obstante a gravidade a que somos convocados, na consciência de que o Senhor veio, vem e virá. Os textos bíblicos, sobretudo da última semana, são tomados daquilo que eu costumo chamar de um sagrado avesso. Se nós observamos bem, hoje está diante de nós na primeira leitura um rei tonto, que é Acás, e um marido desiludido. Mas durante a semana nós tivemos outros absurdos, as estéreis dando à luz, um sacerdote insubordinado, Zacarias, até uma mula profetizou, porque Balaão estava querendo caminhar na direção errada. O Natal é um tempo sagrado e doce, e também de uma ironia, de um Deus que fala nas contradições da nossa história, onde a graça só pode ser experimentada quando a gente tropeça de nós mesmos e da nossa pretensão. Escolhi, à luz disso, pensando nas leituras, destacar 3 pontos já aqui aludidos. Em primeiro lugar, o rei tonto. Em terceiro, o marido desiludido. Em segundo, o marido desiludido. E em terceiro, as garantias de Deus. Um rei tonto, um marido desiludido e as garantias de Deus. Comecemos por Acás. Acás é rei por volta do ano 700, século VIII a.C. Estamos aqui em uma passagem muito interessante do início da profecia de Isaías, porque ele está indo ao poço para verificar a qualidade das águas. Todos nós sabemos muito bem que a água é um bem precioso, não é à toa que, até aqui na Serra da Piedade, na Terra da Padroeira, de vez em quando, não reis, Acáses, mas algumas pessoas tentam roubar a água. É um dos elementos muito importantes antes de ir à guerra, que nós prestemos atenção se teremos água, porque uma guerra pode ser arruinada se nós não tivermos a consciência das fontes. Ele, então, está indo inspecionar a qualidade das águas neste lugar de uma desconfiança na graça de Deus. Porque esta dimensão. Acás está sendo pressionado por 2 outros reis, o rei da Síria e também o rei da Samaria, né? O rei de Damasco e o rei da Samaria no reino do norte. Então, ele escolhe fazer um estratagema, está querendo construir uma aliança com os assírios para garantir-lhe a vitória. A ideia seria essa: já que eu estou sendo perseguido por 2 outros reis, eu faço uma aliança com a Síria e a Síria irá me garantir o governo. E aqui que está a ironia,
Porque o que o texto está mostrando, está na profecia de Isaías, é que Acás deveria confiar em Deus e não nos reis deste mundo. Porque acaba sendo uma grande ironia, porque será a Síria, e não a Síria nem o reino do norte, a invadir o reino do sul. E aqui, nesta ironia, o profeta Isaías chega até Acás dizendo: Acás, profetiza, pode ficar à vontade, pede ao Senhor, já que você está querendo, um sinal, porque Ele vai te dar. E Acás faz um pouco como nós, né? Ele diz: não, imagina, eu pedir uma profecia para Deus? Não é? É muito interessante, não é? Ele faz assim como nós quando recebemos um elogio: não, eu, que isso? Imagina, eu vou fazer uma coisa dessa de jeito nenhum. A falsa modéstia é como se fosse um vestido curto, né? Que a gente fica assim, tentando apertar, não é? E Isaías então diz: já que você não está pedindo um sinal, já que seu vestido está curto e a sua mente nem se fala, então Deus é que vai te dar um sinal. O grande sinal, para que você não tenha medo, é que uma alma, uma jovem, pode ser traduzida também como virgem, dará à luz a um menino, e ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus dará um sinal, ou seja, algo que é reconhecível, que se torna a expressão do invisível, algo que ancora, não é? Algo que é muito concreto. E o que é muito concreto? Emanuel, Deus junto de nós. E isso é muito bonito, não é? Essa compreensão do Natal, de um Deus que está conosco, não pode ser algo apenas de momento, não é? Tem que ser sentido, experimentado, Deus junto de nós. Ou seja, aquele que andou com os patriarcas e com as matriarcas, que curou o útero seco de Sara, que arrancou Israel das garras do faraó, que foi amigo dos profetas e das grandes mulheres como Débora, como Ruth. Este Deus está conosco, Acás. Não é preciso fazer conchavos com os reis deste mundo. Ele está conosco, não é? Aquele que está conosco, que é um sinal, é o Deus das matriarcas e dos patriarcas, né? Ele é o Adonai Tsevaot, o Deus dos exércitos. É isso que está dizendo Isaías a Acás e a cada um de nós, é claro, que às vezes nos sentimos solitários e caminhamos na direção errada. Em linguagem de TikTok, poderíamos dizer uma tradução para Emanuel, Im-nu-el, quer dizer, cola comigo que você brilha. É isso, né? Eu estou junto de você, colado, não vou soltar a sua mão, porque eu sou uma presença e não uma ausência. A segunda das expressões nós retiramos do Evangelho. Um marido desiludido. É isso, São José. Não romantizemos São José. O texto diz que José era justo. O maior elogio que alguém pode tecer a alguém nas Sagradas Escrituras, porque o justo é alguém cuja vida está em correspondência, em ordem à vontade de Deus. Mas, em sendo justo, um homem também atravessado nos planos do seu casamento. Um homem que experimenta algo que é raríssimo entre os maridos. Ele não sabe o que fazer. E ao não saber o que fazer, ele dorme. Olha que coisa rara num casamento, né? O marido não está entendendo nada e consegue dormir em berço esplêndido. E é alguém que tem que amar a partir da desilusão. Imaginemos, não romantizemos São José. A sua agonia enquanto homem, porque não é o homem que tem que ser o provedor, não é o homem que tem que ser prático, não é um homem que é chamado a dar as soluções, mas ele falha inúmeras vezes como provedor. A mulher parece grávida, ele não sabe o que fazer, decide abandoná-la em segredo. Quando a mulher está às portas de dar à luz, ele resolve caminhar em viagem para o recenseamento e não se pergunta: a minha mulher está grávida, não é? Como é que vai ser isso? Será que tem lugar para dar à luz? E no meio da noite não há lugar para nem ele, nem a mulher, nem o menino. E quando o menino nasce, ele deixa o menino no território do louco Herodes. José aprende a amar na desilusão. Isso é muito importante, hein? Que coisa bonita, amar a partir da desilusão. Em sendo um grande homem, com as suas distrações, com seus equívocos, José tem uma grande virtude, porque ele age bem antes de entender tudo. Portanto, podemos dizer,
Se Maria, no Evangelho de Lucas, é este grande sinal da mulher unida ao mistério da cruz do Senhor, ao ponto de ter uma espada transpassando a sua alma, José está unido ao Senhor, na medida em que ele escolhe com esta sabedoria, não é? Abandonando a Virgem Maria, ou seja, não querendo que ela seja repudiada, ele não se antecipa no julgamento. Às vezes a gente julga sem entender nada. E aí terminamos dizendo da boca para fora, o outro coloca do coração para dentro, é difícil de arrancar. Às vezes nós também não temos muita noção do que está acontecendo e nos pomos a emitir juízos sobre a história, sobre os outros, sobre os nossos parentes. José não, ele silencia. E aqui é uma antecipação do Cristo. Escolhe carregar uma culpa que não é sua. Ou seja, não sabendo como Maria havia de ter ficado grávida, mas confiando nela, não emite um juízo antecipado, mas alcança a máxima justiça, não é? A máxima justiça, não um lugar de juiz, mas de alguém que escolhe entregar e sofrer primeiro. Uma antecipação do Cristo, que é o grande justo, que carrega culpas que não são suas. E não é um tirano que joga sobre nós as nossas faltas. Ele mesmo carregou sobre si nossas culpas, nossos pecados, nossos avessos, nossos equívocos. José, então, assume aquilo que não lhe pertence e recebe aquilo que não era seu. Uma grande graça, né? Assume aquilo que não lhe pertence, não sabia o que estava acontecendo. E por esta justiça e esta fidelidade, recebe aquilo que não era seu. O próprio Filho de Deus, a maior de todas as graças, torna-se pai putativo de Jesus, antecipando nesta função paterna a função vicária de alguém que se coloca em lugar. Grande é José, amante a partir da desilusão. E aqui vemos algo de belo, que é, pois, o mistério do Natal, não é? Nós vamos tendo que aprender a amar na desilusão. Acás tem que se desiludir, José tem que se desiludir, Maria tem que se desiludir, bem na linha do que diz Clarice Lispector, né? O amor é uma grande desilusão. O amor é a desilusão de tudo mais, poucos suportam perder todas as suas ilusões, lembra Clarice Lispector, não é? Então Deus, no mistério do Natal, vai nos ajudando a perceber um amor que é avesso, um amor que é quebra de expectativa, um amor que é falha pessoal, um amor que é uma desilusão, para que Deus possa nos garantir algo maior do que as nossas ilusões. Decaídos de nós mesmos, temos espaço para a sua graça. E, por fim, a terceira das palavras, nós a vemos a partir do Salmo, a confiança de que é Deus que garante. O Salmo diz, ecoando a primeira leitura, assim, compreendendo como Acás se afastou dessa confiança e José pôde repousar nela. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. O mundo inteiro, os seres que a povoam, foi o Senhor que a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. Ao Senhor pertence a terra. O que o Salmo está querendo dizer, e esta é a garantia, de que Deus que fez todas as coisas, que despertou a ordem do caos, é Ele quem garante. Portanto, se em nossa vida há sombras, desilusões, se há caos, temos que entender que nossa vida pertence ao Senhor. E aqui o uso das palavras do apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, começamos a lê-la hoje, na segunda leitura, quando o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? E Paulo diz, e aqui um convite profundo, a nós olharmos para o útero, para o ventre da Virgem Maria. Porque quando nós olhamos para o útero de Nossa Senhora da Piedade, para este colo que é amparo dos nossos desamparos, nós experimentamos a força do que diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Se Deus não poupou o seu Filho único e nos entregou, como não nos dará tudo em seu amor? Que Maria, a Senhora da Piedade, no seu colo, que é lugar da graça divina, colo que é da Senhora da expectação, estamos no advento, mas colo que é também da Mãe em piedade, amparo para os nossos desamparos, nos dê a graça de recobrar esta confiança. Não sejamos tolos como Acás, mas confiantes como São José, amando na desilusão. O amor é a desilusão de tudo mais. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele que no colo da Mãe em piedade nos deu o seu Filho único, nos dará tudo em seu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,